Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, é dia do Senhor e estamos no 34º domingo do tempo comum. Esse 34º domingo do tempo comum, ele é marcado com o encerramento do ano litúrgico, o ano do tempo comum. O ano litúrgico se encerra hoje. Na semana que vem já vamos começar o Advento. E é com uma grande celebração, a celebração de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Mas por que tem esta celebração? Essa celebração ela foi instituída pelo Papa Pio XI. Mas por quê? O mundo estava passando por uma transformação. As pessoas já não estavam mais querendo saber de Deus. O laicato tomando conta de todos os lugares. Jesus já não estava mais sendo o centro de tudo. As pessoas já estavam colocando o próprio ser humano como o centro de todas as coisas. Mas Jesus Cristo é o centro de tudo. Jesus é o Senhor. É interessante que na segunda leitura, que está na carta aos Colossenses, capítulo 1, do 12º até o 20º, lá vai dizer o seguinte, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro. Diante de tudo que foi criado, ele é o primogênito de toda a criação. Pois por causa dele foram criadas todas as coisas. Por causa de Jesus, você existe. Você passou a existir por causa de Jesus. E todas as coisas que estão ao nosso redor, elas passaram a existir por causa de Jesus. Por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis, todos nós. As invisíveis, os anjos e toda a corte celeste. Tronos e dominações, soberanias e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. É interessante que no primeiro capítulo do Evangelho de São João, lá vai dizer o seguinte, que tudo foi criado por meio dele e sem ele nada foi feito, nada foi criado. Então veja, meus irmãos,
Se tudo foi criado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e Jesus Cristo é aquele que nos libertou das trevas, nos libertou do pecado, foi Ele que nos concedeu a graça da eternidade. Um dia todos nós estaremos no céu. Por causa de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Por causa de Jesus, nós somos herdeiros da promessa. Por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pertencemos a uma igreja, a única igreja, que é a igreja de Cristo. Por causa de Jesus, nós adoramos o Deus único e verdadeiro. Por causa de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Então, por meio de Jesus é que nós vamos ao Pai, é que nós vamos ao céu. Por que não Ele ser o centro de todas as coisas? Se Deus, por um momento, Ele parasse de pensar em nós, nós não existiríamos mais. Pela força da sua palavra, todas as coisas existem. E pela palavra de Deus, todas as coisas passaram a existir. Uma das grandes manobras de Satanás é fazer com que nós desprezemos Deus, porque Ele já desprezou. E Ele quer que nós desprezemos. E desprezando Deus, nós iremos tirar Deus do centro. Meus irmãos, o mundo sem Deus vira um caos. Jesus é a ordem. Jesus pôs ordem no mundo, porque Ele é o Senhor do universo. Na leitura do Evangelho de hoje, nós vemos aqui, Jesus está ali crucificado, e ali a pergunta, que foi feita: este é o rei dos judeus? Se tu és o Cristo, o soldado, o assassino, ele fala: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Já o outro, que chama-se o bom ladrão, ele defende nosso Senhor. Na verdade, ele proclama Jesus como o Senhor naquele momento, dizendo para o outro: nós merecemos a condenação, mas Ele é justo. Aí ele olha para Jesus e ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele deixou bem claro para Pilatos, ele dizendo: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, o Pai mandaria agora todos os anjos para virem me defender, mas o meu reino não é deste mundo. Desde quando eu passei a entender isso, meus irmãos, eu passei a lutar pelo céu. Uma vez que este mundo não é o mundo ao qual nos pertence, nós estamos aqui apenas de passagem, nós precisamos lutar para ganhar o céu. E para ganhar esse céu e vivermos reinando com Jesus na eternidade, é preciso permitir que Ele reine na nossa alma, que Ele reine na nossa vida. É aquela história: aceitar Jesus como único Salvador, como único Redentor. Nós não temos outro Deus, o nosso Deus é esse. Ele é o Rei, é o centro de todo o universo. Tudo depende de nosso Senhor Jesus Cristo e nós dependemos dele também. Não vamos cair na onda de Satanás e muito menos dos seus seguidores, que não querem que Jesus reine, que não quer que Jesus reine no trono do nosso coração. Que Jesus reine sempre na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em todas as nossas coisas. Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor, o Rei do universo, o Rei da nossa vida. Muito obrigado, Jesus. E hoje nós reafirmamos, nesta celebração da Eucaristia,
neste domingo, aonde o Senhor é declarado Rei do universo, nós declaramos que Tu és o nosso Rei e reine, Senhor, na nossa vida. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, Rei da nossa alma, Rei da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.